Produção e território. Organização do espaço industrial brasileiro. Evolução e tendências. Caro estudante, neste capítulo completaremos a parte do seu edital relativa à evolução industrial do Brasil, na sua fase colonial até a República. Na fase colonial, o Brasil estava voltado para o consumo de materiais manufaturados e industrializados. Portugal era um comerciante, importava produtos primários e exportava produtos manufaturados. Logo, não era de interesse da metrópole o desenvolvimento da manufatura em sua principal colônia. Ainda no período colonial, desenvolveu no Brasil a produção de calçados, vasilhames e a fiação. Esses produtos eram importados da Europa e a Inglaterra, berço da indústria moderna. Incentivará Portugal a impedir o desenvolvimento da manufatura nas colônias. Então já vi isso aqui na prova já. Esses produtos eram importados da Europa e a Inglaterra, berço da indústria moderna, e incentivará Portugal a impedir o desenvolvimento da manufatura nas colônias. Como medida restritiva a esse desenvolvimento foi assinado pela Inglaterra o Alvará de 1785, que proibia a manufatura do Brasil colônia. Essa medida restringe a produção de tecidos, principal produto inglês, deixando livre a produção de panos grossos que eram utilizados para sacarias e para os escravos. O período de desenvolvimento mais acelerado, fomentado pela produção de ouro, estimulou o consumo de ferramentas, e em 1795 foram feitas concessões para o setor da indústria de ferro. As distâncias encareciam os produtos no mercado interno, o que levou à necessidade de permitir a manufatura na colônia. O Tratado de Methuen, em 1703, conhecido como Tratado de Pano e Vinho, garantiu aos ingleses o acesso ao mercado colonial português, via Portugal. Até 1808, pode-se dizer que não havia propriamente indústrias no país, resumindo a atividade industrial, a produção de tecidos grosseiros e de uns poucos artigos de natureza artesanal. Com a chegada da coroa portuguesa ao Brasil, uma nova fase se inicia. Normalmente, as bancas examinadoras induzem o candidato ao erro, argumentando que no Brasil colônia, devido ao alvará de 1785 da rainha Dona Maria I, ou seja, período nas manufaturas, não havia produção industrial com a utilização de máquinas, tendo em vista que a utilização só teria começado a ocorrer com a chegada da família real, que seria o marco inicial do período das maquinofaturas. Não se deixe levar por esse argumento, pois existiam máquinas no Brasil colônia, porém eram todas consideradas rudimentares, ou seja, não apresentavam fontes energéticas. Abertura dos portos, 1808. Tarifas muito baixas facilitaram a importação, logo foram uma medida restritiva à industrialização local. Com a abertura dos portos, ficaram assim as tarifas cobradas pela importação. Taxa geral 24%, válida para todos os países, taxa para Portugal, metrópole 16%. Taxa para a Inglaterra, país amigo, 15% a partir de 1910. Em 1928, essa taxa passou a ser empregada para todos os países. Dificuldades econômicas brasileiras levaram o país a elevar as tarifas de importação, por uma medida basicamente fiscal, e foi implementada pelo ministro da Fazenda, Manuel Alves Branco. Lei Alves Branco. As taxas foram ampliadas para 30% a 60%. Contudo, a influência inglesa no Império levou à concessão de vantagens tarifárias para os comerciantes desse país. Peço atenção a esse período histórico, a abertura dos portos. Bastante abordado em provas, a banca costuma relacionar o aumento das tarifas de importação como sendo um estímulo à produção industrial nacional. Porém, tratou-se de uma medida basicamente fiscal, diretamente ligada ao aumento de arrecadação. Podemos observar que após 1808, apesar de liberação da atividade industrial que até então havia sido impedida pela metrópole, o desenvolvimento industrial não tomava impulso devido à falta de infraestrutura interna e à concorrência dos produtos externos, sobretudo ingleses. Nessa fase destaca-se o papel de Irineu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá. Esse brasileiro foi um idealista
Sonhava com uma nação industrial e realizou grandes empreendimentos no país, como estaleiros, bancos com agências no exterior, transporte com bondes de tração animal, canalização de gás para a iluminação da cidade do Rio de Janeiro, lançamento do cabo submarino que ligou por telégrafo o Brasil e a Europa, criou a Companhia de Navegação do Amazonas e ainda lançou a primeira estrada de ferro do país, 1854. Uma história ficou famosa nesse período. Dom Pedro II foi convidado a abrir as obras da ferrovia e teve que colocar uma pá de terra na construção. Esse fato foi utilizado pela imprensa como uma humilhação do barão ao imperador, muito bem explorado pelos ingleses, o que gerou novas medidas de concessões aos importados e impediu o desenvolvimento industrial tão sonhado pelo barão. Pena que o nosso imperador fosse um intelectual e não um homem de Estado, para ver a importância da indústria naquele momento.